Boa noite, professor. Eu vou ficar aqui responsável por apresentar a nossa aplicação prática da NUP 2, de banco de dados 2, da Uncisal, né? Então, nosso grupo ficou com o banco NoSQL do ScyllaDB. Para falar a verdade, eu pesquisei sobre a pronúncia e o próprio pessoal que desenvolve, né, o Scila, ele deixou claro que pode ficar bem livre nessa questão da pronúncia. Então aqui para apresentação eu vou usar Scila mesmo, ScyllaDB, ScyllaDB. Na nossa apresentação, no nosso projeto, a gente desenvolveu um gerenciador de tarefas, um to-do list bem simples para fazer a utilização do CRUD básico, né, das operações básicas de um banco de dados. Então a gente fez um gerenciador de tarefas. Aqui tem informação que está conectado e nenhuma tarefa está cadastrada, então eu vou cadastrar aqui um agora. Então, gravar a apresentação. Cadastrar mais uma. Editar, PDF, enviar trabalho. Certo? Aqui eles já apareceram para ser operado, né? Eu vou dar um F5 só para em questão de mostrar a persistência dos dados. Eu posso fazer a operação de concluir uma tarefa, reabrir ela ou deletar. Tá? Aqui direto eu já vou mostrar em relação ao banco mesmo. Eu vou dar um exec aqui para entrar no banco em si, né, o ScyllaDB, e fazer um select só para mostrar que eles estão realmente no banco de dados aqui. Então eu tô rodando em Docker, por isso que eu tive que dar um Docker exec ali antes. Mas ok. Bom, essa aqui é a interface, foi desenvolvida em Python, vou mostrar já o código. E ela é bem simples, realmente só para ter uma operação básica aqui do banco, certo? Antes de a gente passar para o código, eu vou mostrar em relação ao container aqui rodando, que eu preferi, né, nós preferimos utilizar o container para ficar mais fácil fazer um setup, e também para mostrar uma das grandes diferenças do Scila, que é a capacidade de escalabilidade dele, né? Então o Scila ele tem uma capacidade de rodar um cluster e ter vários nós dependendo da necessidade, né, de quem estiver rodando o projeto. Então aqui eu tenho o primeiro nó rodando. Eu vou pegar aqui um bash e vou rodar um novo comando aqui, um novo container. Deixa eu colar aqui o comando. Opa, não copiei certo. Pronto. Bom, é um Docker Run com a imagem do Scila aqui. Só que o parâmetro principal é esse seeds que está informando o IP do node, né? Do node de origem, do node original, né? Que já está rodando. No caso aqui, o meu é o Scila Node 1. Então, o próprio container, o próprio Docker, ele vai resolver para pegar o IP aqui. Então, seria o IP dele. As outras opções são aqui em relação à memória de utilização. Mas eu vou rodar. Veja que ele já subiu um novo nó aqui. E daqui a alguns segundos, se eu der o comando aqui, novamente, ele vai aparecer dois nós rodando aqui. Então tem o primeiro, que é o original, né? Aquele primeiro que eu estava utilizando antes. E esse novo que eu subi agora. Então, é bem interessante essa questão do Scila, que é de poder subir quantos nós forem necessários. Em nuvem, localmente, seja de qual a necessidade da infraestrutura do projeto, né? Então, percebe-se que ele continua funcionando aqui. Se eu cadastrar uma nova tarefa, ele não interfere na operação. Inclusive, se tiverem vários nós funcionando e um cair, não vai impactar em nada a operação. É uma das principais características do cluster, né, do ScyllaDB. Passando aqui para o código, a primeira coisa seria a interface web. A gente desenvolveu em Python e Streamlit, a interface web. Então, é só uma biblioteca para ficar mais fácil de desenvolver interfaces, para não ficar dependendo de HTML, CSS, JavaScript. Então, a gente fez aqui tudo em Python e o Streamlit ajudou bastante nisso.
em relação às contagens aqui do total de tarefas, pendentes e concluídas, e botões, widgets e tudo mais. É bem simples, então eu não vou focar muito nisso, que o foco realmente é a conexão com o banco. Aqui, essa classe, ela foi desenvolvida para gerenciar essa conexão. Então, temos aqui essa classe, tem a inicialização dela, que eu deixei tudo padrão mesmo, para não ter problemas. Então, tem o host, que eu estou utilizando o localhost, e a porta, que seria 9042, que é o padrão mesmo do Sylar. E é o que já vem como padrão quando você instala ele. Uma questão aqui do cluster é que a gente está utilizando documentação oficial, ele recomenda usar o Cassandra Driver, que é justamente da origem do ScyllaDB, né? Ele foi construído com base no Cassandra, então utiliza o mesmo protocolo e o mesmo driver, e ele foi feito pensando no quesito de ser um substituto, só que melhorado do Cassandra. Então teve toda uma reestruturação da questão do código, da questão do funcionamento, da arquitetura interna do Scala, mas foi utilizado o mesmo protocolo para ter como base e poder ser um plug, substituir, plugar e funcionar, né, do Cassandra. Então utiliza o mesmo driver aqui no Python. Inclusive eu estou com ele instalado aqui localmente porque estava dando uns problemas na minha máquina, então eu precisei buildar localmente aqui o driver dele, mas rodou sem problemas. Aqui está as funções de criação do keyspace e da tabela. Então, o keyspace ele funciona como um banco. O que seria um banco no Postgres, no MySQL, ele entra aqui como keyspace. Então, ele tem uma sintaxe um pouco diferente aqui na criação do keyspace. Mas o restante, né, o CQL, que é o Cassandra Query Language, ele vai ser bem parecido com o SQL normal, né? Então, tem aqui um CreateSpace, se não existir, com questão de replicação para os nós, né? Então, tem uma estratégia simples de replicação com o fator. Para utilizar o keyspace, isso aqui no MySQL, por exemplo, seria um use banco, fazendo uma correlação, né? Então, tá aqui setando para usar o keyspace correto na seção da conexão. E criar a tabela, que seria uma tabela mesmo. Então, dá para ver que a sintaxe é bem idêntica ao SQL. Então, nisso aqui não muda muito. Tem só 3 colunas na nossa tabela de testes. Uma função para inicializar tudo, né? Criar o keyspace, usar o keyspace e criar a tabela. Pegar a seção e fechar a conexão, caso seja necessário. E aqui fora, uma função global para pegar a conexão e fazer tudo isso de uma vez só. Está sendo utilizado aqui em Task Operations, que seria o CRUD, as operações mais básicas do banco. Então, Create Task, a query é bem idêntica ao SQL, na verdade. Então, tem um insert into, as colunas e os valores que estão sendo inseridos. A seção ele precisa preparar a query, seria relativo a outros drivers também, então funciona da mesma forma aqui. E passando os parâmetros para dentro da query preparada para não ter problemas em relação a SQL Injection, por exemplo, nesse Cassandra Driver aqui. Então a sessão ela executa e essa é a criação de tasks. Get all task seria o select all aqui. Esse aqui poderia ser substituído por um select asterisco. Idêntico ao SQL também, então não tem muita diferença. Aqui eu só fiz um for row in rows para ficar mais fácil de operar, né, no Python. Um update também da mesma forma. Então tem um update, a tabela, o set, aí a coluna que a pessoa está atualizando. E aqui tem uma condição, né? Então até as condições são parecidas com o SQL normal. Então where id igual aqui a questão que vai ser substituída lá na hora de executar. E o delete da mesma forma. Tem o delete from e o filtro aqui. Uma coisa que também vou mostrar é em relação a rodar aqui mesmo um comando direto no CQLSH, né, que seria o bash do ScyllaDB. Vou dar um exit aqui. E o comando é exatamente esse. Se eu precisasse botar o username aqui, botaria aqui o parâmetro, mas como está tudo padrão, Cassandra do driver, eu não preciso.
Então ele já conectou aqui. Se eu der um select from tabela e no caso seria banco e tabela, né? Task, que é o banco, tabela, que é o opa. Errei aqui. Task, que é o keyspace, na verdade, e task de novo, que é a tabela. Então já tem aqui aquele registro que eu já tinha deixado aqui. É esse aqui. Tanto é que se eu concluir, dar um select novamente, ele vai aparecer aqui como true. Ok. Acredito que seja isso. Um overview sobre uma aplicação prática utilizando Python e Cassandra Driver para o ScyllaDB. Certo? Ok.